tá bom? Então vamos lá. Vamos começar agora com o campo elétrico, ok? A gente estudou então cargas, e aí a gente viu que as cargas, quando a gente tem uma carga positiva ou uma carga negativa, a gente consegue uma atração ou uma repulsão, não é isso? Por que que a gente tem atração e repulsão? A gente tem uma força, que é gerada quando essa carga aparece de atração e repulsão, quando a gente coloca essas cargas umas perto das outras. É porque toda vez que eu tenho uma carga e coloco uma carga em um ambiente, essa carga cria uma perturbação no meio, tá? É uma perturbação muitas vezes invisível para a gente só vai conseguir detectar essa perturbação se a gente usar uma carga de prova. Bom, a gente sabe que quando a gente tem uma grande massa, a gente consegue criar uma perturbação também no espaço, não é assim? Uma grande massa cria uma perturbação de... Oi, Val, bom dia. Quando a gente tem uma grande massa, a gente cria uma perturbação em torno daquela grande massa que atrai outras massas, né? Então, eu tenho a Terra, e aí a Terra atrai para si massas, né? Os nossos corpos, os satélites, a Lua. E aí, essa perturbação que uma massa causa, atrai massa. Agora, se eu tiver uma carga, ela cria uma perturbação que atrai o quê? Carga, ok? Ou que repele carga. Então, olha aí, eu coloquei para vocês no centro da minha tela, aqui, ó, no lado direito da minha tela, uma carguinha. Essa carga gerou essa perturbação aqui em volta. Ela é invisível, mas eu vou desenhar ela por meio de vetores, por meio de semisetas, semi-retas, porque elas definem muito bem como é que funciona essa perturbação. E aí essa carga que eu coloquei aí no meio, eu vou chamá-la de carga geradora. Por quê? Porque ela está gerando um campo, tá? Então essa perturbação aí, que essa carga gera, a gente vai chamar essa perturbação, essa carga aqui que está gerando ela, viu? Nós vamos chamar essa perturbação de campo elétrico, ok? Esse campo elétrico, ele vai depender de que carga que foi colocada aí. Essa carga que eu coloquei no centro desse quadrado aí amarelo, essa carga é uma carga positiva. Como é que eu vou saber que essa carga é uma carga positiva? Nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que o sentido das linhas de força é de dentro da carga para fora? Quem consegue enxergar que o sentido aí é de dentro para fora? Ó, ele sai daqui e vai para fora. Ele sai daqui e vai para fora. Todo mundo enxerga isso daí? Sim, sim. É isso que determina que essa carga é positiva. Então, muitas vezes, vocês vão receber essa carga aí, vocês vão perceber essa carga, e ela não vai ter sinal. Mas você vai ter que identificar essa carga como sendo positiva, porque essas linhas de força estão nascendo, a gente fala que elas nascem da carga positiva. Então, elas têm sentido de dentro da carga para fora da carga, ok? Se eu coloco, por exemplo, uma carguinha de prova aqui, a gente vai trabalhar sempre com essa carguinha, deixa eu mudar de cor, com essa carguinha de prova, sendo tão pequenininha que é irrelevante. Carol, vê se você arruma aqui para mim na tomada, porque tá querendo... Pera aí, gente, que baixou a luz aqui do meu computador, é provável que ele está querendo descarregar. Eu vou colocar aqui para carregar. A gente vai usar, então, essa carga grande do centro, ela vai ser chamada carga geradora. E essa carguinha que eu pus aqui, ó, essas carguinhas que a gente vai pondo aqui para testar,
elas vão ser chamadas de cargas de prova. E as cargas de prova, elas não mudam essa perturbação no meio. Elas são tão insignificantes, tão pequenininhas, que elas não fazem diferença nesse universo aí que está perturbado pela carga geradora, ok? Vamos dizer, então, agora que essa carga é uma carguinha positiva, tá? O que vai acontecer com essa carguinha positiva quando eu coloco ela perto dessa cargona positiva? Vai ser atraída? Essa daqui do meio é positiva. E a carguinha que eu estou colocando também é positiva. Então vai ser repelida. Vai Vai repelir. ser repelido, ué. Né, Eu achei que Luana? tava Repelido. falando da carga negativa. Não, não. Ó, tô colocando carguinhas positivas. O que vai acontecer aqui? Espera aí. Elas vão ser, então, repelidas. Repelidas. Aqui, ó. Vai para lá. Essa aqui vai para lá. Essa aqui vai para lá. Pode ir, pode passar. Então não pode passar pelado. O vestido pode. Agora, o Flávio precisando no banheiro. Que diferente. Ó, agora eu vou colocar aqui uma carguinha. Vamos dizer que ela é negativa. Tá? Ó, vou colocar uma aqui, negativa. Uma aqui, negativa. Uma aqui, negativa. Essa carguinha que eu estou colocando aqui, ela modificou o campo da carga de geradora? Não. Não. Eu não mexi nada nesse desenho. Então, vai ser sempre assim. Não mexi Mas nada. ela vai ser atraída, né, Michele? Só que ela será o quê? Atraída. Atraída. Notem que não depende dela, não depende dessa carguinha de prova, o campo elétrico. O campo elétrico depende de quem? Da carga geradora. Ok? Vou aumentar aqui que ela está mais próxima, então esse vetor vai ser maior. Até aqui todo mundo entendeu? Sim. Então tá, vamos para o próximo vetor. Nossa, 7 horas da manhã e a Carol já tá tossindo. Vai levantar. Vai buscar um house lá, um xarope? Você tá atrapalhando minha aula. Vai lá. Mas o pé tá no chão. Vamos lá. Campos gravitacional e elétrico. Quando a gente está estudando mecânica, a gente vê que a gente vai ter forças de atuação em contato. Então, assim, ó, você quer empurrar uma geladeira, o que você faz? Você vai lá, encosta a mão nela e empurra ela. Você quer tração no carro, você quer colocar o carro para andar. O carro tem que estar ligado, o eixo tem que estar ligado às rodas, não é assim? E no motor, para que a gente faça força, esteja em contato, para fazer a roda girar. Mas o campo gravitacional e o campo elétrico, eles são forças de campo. Ela não atua em um ponto, ela não atua por contato, ela atua num campo. Então, as forças de campo, elas têm ação à distância. Então, isso é uma característica comum entre campo gravitacional e campo elétrico. Então, são forças de campo que têm ação à distância. Então, uma grande massa, ela cria ao seu redor um campo gravitacional, que atrai outras massas. Então, ó, o que eu estou falando é isso aqui, ó. Ela vai criar ao seu redor um campo gravitacional que atrai outras massas. Então, uma grande massa, ela cria um campo gravitacional que atrai outras massas, que é o que está acontecendo aqui, ó. Esse desenho está representando aqui, ok? Agora, quando a gente tem uma carga, uma carga cria ao seu redor também. Eita. Espera aí, deixa eu mudar de ferramenta. Uma carga cria ao seu redor também um campo elétrico que atrai, aí a diferença é que
esse campo atrai ou repele o quê? Outras cargas. Então, a grande massa atrai outras massas, uma carga atrai ou repele outras cargas. Então, as equações, gente, de força gravitacional e de força elétrica, elas são quase iguais, tá? Elas são quase a mesma equação, tanto que Einstein morreu tentando unificar esses dois campos aí. Quando ele morreu, tem uma fotinha, a última foto do laboratório, do escritório dele, que é assim, uma mesa cheia de livros, tem livro aberto, outro livro aberto, outro livro aberto, outro livro aberto, uma estante cheia de livros, e esses dois livros estão lá em cima. Ele está tentando unificar o campo elétrico e o campo gravitacional, porque as equações são iguais, tá? Só que o que muda aí entre elas? No caso da grande massa, a gente vai ver outras coisas que mudam aí, mas no caso de uma grande massa, ele atrai massas. E no caso de cargas, ele atrai cargas ou repele cargas. Então é o seguinte, quando a gente tem aí uma carguinha positiva, ó, você vê que as linhas de campo, elas nascem da carga. Quando a carga é negativa, a gente observa aí, ó, que as linhas de campo morrem na carga. Elas são no sentido de fora para dentro, enquanto a positiva é no sentido de dentro para fora. Vamos para o próximo slide. Campo gravitacional e elétrico. Então, ainda fazendo comparação entre os dois campos. No campo gravitacional, dependendo da distância que estamos, temos um valor da gravidade. Então, vamos dizer o seguinte, ó, nós estamos aqui, ó, a mesma distância do lado de cá e do lado de cá. Ó, aqui e aqui é a mesma distância, tá? Aí eu venho e ponho aqui uma massa M. Aqui, ó. Nesse lugar eu coloco uma massa M, tá? Aí eu noto que surge uma força F. Então eu coloco uma massa M, surge uma força F. Se eu fizer vamos chamar que essa massa é M1. Então surge uma força F1. Se eu fizer assim, ó, força F1, que foi criada pela massa colocada, sobre a massa 1, vai dar um valor que é uma constante, tá? Vou chamar essa constante de C. Aí eu venho aqui e coloco uma outra massa. Só que agora essa massa é maior, tá? Essa massa é 2M, ó. Vou fazer uma massa maior. Ó, coloquei uma massona aqui agora. E eu vou dizer que essa massa aqui é uma massa de tamanho 2M. Coisa linda. O que vai acontecer aqui? Quando eu coloco essa massa de tamanho 2M, a força que surge é 2 vezes maior. Eu vou ter uma força que vale 2F. Menino. Que vale 2F. E aí, então, quando eu coloco 2M, eu tenho uma força de 2, eu tenho uma massa de 2M, vai surgir uma força de 2F. Vocês concordam que continua dando a mesma constante C? Sim. Tô sozinha aí? Não. Sim, Michelle. Então tá. Essa constante C, portanto, eu vou chamar de gravidade. Então, essa constante C vai ser a gravidade. Então, notem que, se eu fizer força sobre massa, eu vou achar a gravidade. Mas é sempre assim, ó. Se eu dobro a massa, eu dobro a força. Então, a gravidade continua constante. Se eu triplico a massa, eu triplico a força. Então, a gravidade continua constante. Isso para uma mesma distância. Porque se a distância diminuir, a gravidade vai ser maior. Se a distância aumentar, a gravidade vai ser menor. Porque a gravidade, ela varia assim, ó. A força de atração gravitacional, ela varia assim, ó. Força, deixa eu fazer mais. Força é igual a Gzão, que é a constante gravitacional, vezes a massa do grande corpo, vezes a massa do pequeno corpo, mzinho.
dividido pela distância ao quadrado. Então, quando eu dobro a massa, eu vou conseguir também, quando eu dobro a massa, eu dobro também a força. E aí eu acho, então, uma constante que é a gravidade. Deu para entender, gente? Sim. Então tá. Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o campo elétrico. Vocês estão vendo que a gente vai trabalhar com os dois similarmente, da mesma forma. Só que agora, essa força aqui, primeira, era a força gravitacional. Deixa eu escrever aqui que era FG. Era F de G. E agora eu vou trabalhar com a força eletrostática, que vai ser F de E, tá? A força eletrostática, ela depende de quem? Vocês lembram? Do meio, K, da carga, da outra carga, dividido pela distância ao quadrado. Vocês estão vendo que a equação é quase a mesma? Então, a gente vai trabalhar de forma similar. Então, ó, no campo elétrico, dependendo da distância, teremos um valor para o campo E. E esse valor pode ser encontrado pela razão entre a força e a carga. Da mesma Ô, forma. Michele, na força eletrostática aí, os dois são quezão? Na força eletrostática. Pode ser, pode ser. É porque, às vezes, é com a carga geradora e a carga de prova, né? Uhum. Isso, eu entendi, Luana. Mas assim, ó, quando a gente começou lá o nosso estudo, antes da gente fazer, que era carga de prova, antes da gente fazer campo elétrico, você lembra que a gente trabalhava com duas cargas, às vezes, de mesmo valor? Sim, Então, tanto pode ser questão, quanto pode ser questão. ok. Módulo, não Obrigada. tem módulo de nada. Bom, então vamos lá. Então, olha só, se eu colocar, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Se eu colocar a essa distância aqui, ó, no ponto P, uma carga Qzinho, tá? Vou colocar aqui uma carguinha Qzinho mais. Ó, nota que minha carga geradora é positiva, a minha carga Qzinho, vou tirar aqui para vocês verem, ó. Minha carga Qzinho aqui, ó, também é positiva. Vai surgir uma força de atração, de repulsão, não é isso? Então, eu coloquei aqui, ó, uma carga Qzinho que gerou uma força F. Então, vai ficar F. Se eu fizer F sobre Q, vai dar uma resposta C, por exemplo. Agora, eu venho e falo assim, não, vou dobrar essa carga. Se eu dobrar essa carga no mesmo ponto P, que é a mesma distância, só que agora eu dobrei. Se eu dobrar a carga, ó, se eu dobrar a carga, e aqui por 2, ó, então essa força agora, ela tem um valor de 2 vezes a força inicial. Todo mundo concorda? Sim, Michele. Sim. Sim, Michele. Dobrei, então. O que vai acontecer? Se eu dobrei a carga, eu vou dobrar a força. Então, eu vou ter 2F sobre 2Q, porque eu dobrei a carga. Que também vai ser igual a C. C maiúsculo. Vai ser igual a C. Esses dois C, então, olha que eles têm o mesmo valor, tanto para quando a carga era Q, quanto agora que a carga é 2Q. Sim? Para esse valor aí, Czão, eu vou dar o nome de E, que é campo elétrico. Ok? Então, o campo elétrico pode ser achado numericamente, ele pode ser achado usando-se E, que é igual a força sobre a carga. Muito, 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 muito cuidado com isso. Muito, 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 muito cuidado com isso. Por quê? Essa é a forma de achar numericamente o campo. Mas não é o que define o campo. Não está atrapalhando.
Não é o que define o campo. Isso aqui é uma forma matemática de se encontrar o valor do campo. Você vai fazer força sobre a carga. E aí, se você triplicar, ó, a carga, você vai ter a massa triplicada. Ó, deixa eu fazer aqui para ver se vocês conseguem acompanhar. Tá vendo aqui, ó? Ô, Michele, Oi. então a carga vai variar de acordo com a força? Não, não. A força é que varia de acordo com a carga. É Tá porque bom. assim, eu tenho uma carga geradora. Quem é minha carga geradora? É essa carga laranjada aí, positiva. Essa aqui, ó, é que é minha carga geradora, tá? E Sim. ela sempre é muito mais forte do que a carga de prova. Então, essa carga geradora aqui, ó, essa carga geradora, ela é que determina o quão forte o campo é. Ela, a distância e o meio. Essa carguinha de prova, dependendo do lugar que eu colocar ela, eu vou ter uma força agindo sobre ela. Então, essa força sobre o valor da carga vai dar sempre o meu vetor campo elétrico. Entendeu? Entendi, Michele, obrigada. Então tá. Vamos para o próximo slide. Bom, a gente viu então que o campo elétrico pode ser achado numericamente fazendo força sobre a carga. Então a gente sabe que força elétrica, ó, vou melhorar isso daqui. Ó, força elétrica é o quê? K, Q vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Então, no lugar da força, aqui, ó, eu coloquei isso aqui, ok? Então, notem que eu vou poder cortar isso aqui, ó. Essa carguinha aqui com essa carguinha aqui. Sim? E aí, eu vou ficar como achar o valor numérico, como achar do que depende o campo elétrico. O campo elétrico depende disso aqui, ó. Ele depende do meio, da carga Qzão, que é a carga geradora. Quanto mais próximo você estiver da carga geradora, maior é o seu vetor campo. Quanto mais distante você estiver da carga geradora, menor é o seu vetor campo. A gente tem isso representado aqui, ó. Espera aí, que ficou muito fino. Aqui, ó. Olha aqui, a carga geradora é A. Olha o tamanho do vetor campo originado nela. Agora, olha em C, que o C está bem distante, ó, a distância é D aqui. Olha que o campo é bem menor. Ok? Então, ó, se a distância for 2 vezes maior, o vetor campo é quantas vezes menor? Responda para mim. 2, ué. Ou não. Fala aí para mim. 4, porque vai ser 4. 4. Isso. Para a distância, então, 2 vezes maior, o vetor campo é 4 vezes menor. Anota isso aí. Não é? Por quê? Porque ele é inversamente proporcional com o quadrado da distância. Sim? Pessoas? Sim, Michele. Ok. Ok. Então, vamos para o próximo. Vou virar para cá, Flávia. Olha aí, então. Então, se a equação que determina o campo... Ah, então escreve aí, ó. Essa equação aqui é a que determina o campo. Enquanto a outra é que você acha o vetor, o valor numérico. Então, essa equação... Vou escrever isso aí. Essa equação determina o campo. Ok? Essa daqui. A outra faz o quê?
A outra equação, ela só dá o valor numérico. Ó, vamos escrever aqui, ó. Campo ser igual a força sobre a carga dá o valor numérico. Tem que mudar de cor. Aí, ó. Gente, tô tentando fazer igualzinho na sala de aula, tá? Escrevendo, desenhando, para que vocês possam fazer aí um esqueminha de vocês. Tá? Então, quem determina o campo é o quê? É K. É K. K diz respeito a quê? Ao meio, não é? A Certo. Coulomb. Q diz respeito ao quê? A carga geradora E deu a distância. e D a distância. Então, essa carga Q aqui, cuidado com isso, não é a carguinha de prova. Essa aqui é a carga geradora. Então, diz respeito à carga geradora. Geradora do campo elétrico. Bom, então se é essa equação que determina o campo, se eu tiver um gráfico de campo versus carga, elas são diretamente proporcionais, concordam? Carga e campo são grandezas diretamente proporcionais. Carga, não vou ter aqui alfa para fazer não, meu teclado não tem alfa. Tem jeito de fazer não. Então, ó, campo e carga são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou ter o gráfico uma reta. Agora, campo elétrico e distância são grandezas do quê? Inversamente. Inversamente proporcionais, Luana. Então, gente. E aí, então, vai ser um gráfico que a gente chama de hipérbole. E notem que, como é inversamente proporcional com o quadrado, essa hipérbole é uma hipérbole bem pronunciada. É uma hipérbole bem pronunciada. Ai, eu não dou conta de escrever aí. É uma hipérbole bem, assim, excêntrica, que a gente chama, né? Ela é bem pronunciada, porque o campo varia com o quadrado da distância. Então, esse quadrado aqui, ó, me dá essa configuração aí, para agradar a Ana Carolina, que ela usa a palavra configuração. Mas eu queria essa excentricidade aqui da hipérbole. Ok, galera? Até aqui? Ok. Sim. Brilhando, não estou nem acreditando que vocês não têm dúvida nenhuma, tá coisa linda. Então, ó, por que tá esse fica a dica aqui? Porque vocês vão ver isso aqui toda hora, vai ter um gráfico desse aqui na resolução dos exercícios, ok? Espero que vocês tenham printado essa tela, que vocês tenham copiado aí tudinho que a gente colocou aí. Vou limpar agora para a gente ir para a próxima. Bom, para a gente desenhar um campo, a gente expressa ele de duas formas. A gente expressa ele com vetor campo e com vetor linhas de força, tá? Então, para expressar o campo, a gente vai colocar uma carga. Então, vou colocar aqui minha carguinha, ó. Ela aqui está amarelinha. Vou pôr ela mais laranja. Pus a carga aqui, ok? Aí eu vou vir e vou desenhar do centro as linhas de força. As linhas de força são essas linhas pontilhadas aqui no meu desenho, tá? Você vai ter várias linhas aí, ó. A gente pode desenhar outras linhas de força. As linhas de força também podem ser orientadas, tá? Elas não precisam ser só essa linha ou pontilhada ou reta, não. Elas também podem ser linhas orientadas. O que são linhas orientadas? Que elas têm sentido.
tá? Então, elas podem ser assim também, ó, as linhas de força. Ok? Só que aí essas linhas de força, elas vão ter todas a mesma representação, assim, quanto ao tamanho delas. Elas vão ter sempre a mesma representação. Só que aí a gente vai desenhar também os vetores campo elétrico em cada ponto. Então, por exemplo, esse vetor aqui, ó, que está desenhado, eu vou mudar de cor porque eu achei que está muito sutil. Eu vou mudar de espessura também para vocês entenderem melhor isso daí. Ó, esse aqui está bem próximo à carga. Vocês estão vendo que esse vetor aqui é o mais próximo desses 4 que estão desenhados? Então, esse vetor é bastante intenso, ó. Ele vai ter esse tamanho. Se eu me afastar um pouquinho, eu vou ter um vetor um pouco menor, ó. Esse daqui. Se eu me afasto mais, ó, eu vou ter um vetor um pouco menor. Se eu me afasto mais ainda, eu vou ter esse vetor menorzinho. Se eu me afasto mais ainda, ó, eu vou ter esse vetor aqui, ó, bem pequenininho. Então, eu vou desenhar as linhas de força para eu entender como é que essa carga perturba o meio e vou desenhar os vetores de acordo com a distância. E quanto mais intenso esse vetor for, maior ele é. Então, ó, para expressar o campo, desenhamos o vetor campo elétrico, quando queremos saber como é o campo em um ponto. As linhas de força do campo elétrico... Perdão, gente, soninho. As linhas de força do campo elétrico, quando estamos interessados em perceber como é o campo numa região no espaço em torno da carga. Ou seja, diversos pontos ao mesmo tempo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Espera aí. Eu vou sair um pouquinho da minha tela aqui, vocês vão ficar sem mim, rapidinho, só para eu mostrar um negocinho para vocês. Já volto. Vocês estão vendo uma tela preta aí? Sim. 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 Essa daí, gente, é uma animação que chama Cargas e Corpos, que ela está no meu Bernoulli. Eu aconselho vocês a abrirem depois, que dá para brincar aí com essas cargas. Então, observem que a gente tem aqui um meio, e eu vou colocar uma carga, e ela vai criar essa perturbação que a gente chama de campo nesse espaço. Ó. Vou escolher uma carga positiva. Ok? Vocês estão vendo aí que essa carga positiva, ela criou essa perturbação, e essas daí são as linhas de campo dessa carga positiva, ok? Bom, agora eu vou colocar aqui, vou escolher um ponto qualquer nesse espaço aí, tá? O meu ponto é esse em amarelo, vou colocar esse ponto aqui. Esse vetor aí agora, que surgiu nesse ponto, é chamado vetor campo elétrico. Então, eu tenho todas essas linhas de força em branco e aí o vetor campo elétrico. Notem que a gente surgiu aí, a gente desenhou aí um campo que tem direção para fora. Por quê? Porque o campo, o vetor campo vai ter a mesma direção das linhas de força. Como essa carga é positiva e as linhas de força nascem dessa carga, a gente tem o campo também nascendo dessa carga. Ok, gente? Ok. Então, Ok. vermelho é o vetor campo elétrico. Se eu quiser um ponto mais próximo, ó, vou pôr um ponto aqui bem próximo, o que vai acontecer com o meu vetor? Aumentar. Vai aumentar, vai ser maior. O campo é enorme. Agora, se eu afastar, olha como diminuiu o vetor Ele vai campo. diminuindo. Diminuiu? Vou afastar mais. Diminuiu. Notem que as linhas de força, elas estão do mesmo jeito, elas estão intactas. Então, a gente vai desenhar essas linhas de força sempre da mesma forma, e o vetor campo, de acordo com a distância em que a gente está, a gente vai ter um valor do vetor campo. Eu vou pôr uma grade aqui, vamos ver se ele obedece
direitinho a equação de força de campo, né? Ó, que aqui a distância que ele tá é de um quadro, tá vendo? E aí a gente tem aqui, então, um vetor desse tamanhão aí, ó. Se eu dobrar a distância, eu vou ter um vetor 4 vezes menor, tá vendo? Como ele diminuiu 4 vezes, ó. Quer ver? Eu vou pôr ele aqui de novo. Vamos fazer uma guia aqui, só para ver se ele está obedecendo. Olha o tamanho desse vetor. Ó, desse tamanho. Quando eu venho aqui e vou afastar, vou fazer o dobro da distância agora. Olha, aproximadamente 4 vezes mesmo, né? Vou desenhar aqui. Ai, não, tem que sair do mouse, espera aí. Aqui. Ó. Ó. Viram a diferença aí? Sim. Sim. Beleza. Ô, Michele, Oi. mas, por exemplo, o campo ele vai ser sempre constante, não é? Não, as linhas de força são constantes. Só que o vetor campo, você viu que o vetor campo ele é K, Q dividido pela distância ao quadrado? Então Sim. ele depende da distância. Então, se você se aproxima, o campo é mais intenso. Se você se afasta, o campo é cada vez, ó, menos intenso. É por causa que naquela primeira forma lá do E é igual F sobre Q, no livro fala que uma determinada carga colocada no campo, ela tem que seguir uma constante para Não, uma não, não. beleza. Há uma distância constante. Ah, tá, entendi. Para uma mesma distância, o campo é sempre igual. Então, assim, ó, se eu tenho essa carga aqui, vamos dizer agora, então, que esse ponto não é mais um ponto, que esse ponto é uma carga. Coloquei ele aqui, ok? Então, Uhum. a distância... Deixa eu só limpar aqui. Então, a que distância essa carga está aqui da carga geradora? Essa distância, ok? Se eu vier aqui agora e colocar uma carga maior, então uma carga mais forte aqui, ó. Perdão. Aqui, ó. Aí agora eu venho aqui e coloco uma carga maior, mas a distância é a mesma. Ó, vou pôr a mesma distância, tá? A distância é a mesma. O que que vai acontecer? Vai gerar aqui, olha lá, ó, vai gerar uma força maior. Só que a carga é maior, a força é maior, então o vetor campo é o mesmo. Entendi, Entendeu? entendi. Pus uma carga mais forte, mas como a distância é igual, então eu tenho 2Q, por exemplo, eu fiz uma carga 2 vezes maior. Então eu vou ter, deixa eu anotar isso aqui para vocês entenderem. Ó. Cadê? Oh my God, cadê? Aqui. Espera aí, gente. Deixa eu escolher uma cor aqui que se destaque. Ó, aqui eu pus uma carga que gerou uma força F. Aí eu faço F sobre Q, que vai dar um vetor E. Certo? Na segunda aqui, eu pus uma carga 2Q. Essa carga 2Q vai gerar uma força 2F, que sobre 2Q vai dar o mesmo valor do campo. Por quê? Porque elas estão à mesma distância. Entendeu, Gui? Entendi, Michele, obrigado. Ótimo. Todo mundo entendeu aí? Sim. Sim. Então, beleza. Eu vou voltar agora para minha tela de slide. Só um minutinho, que eu tenho que sair aqui toda vez, viu, gente? Senão eu não consigo acessar. E já volto para vocês aí. Já vou pôr para compartilhar. Bom. Aí. Espera aí.
É aqui que eu estou. Então, aí, vamos lá para o próximo slide. Se a gente tiver uma carga positiva, então, o que vai acontecer? As linhas de força nascem da carga positiva. Se tiver uma carga negativa, as linhas de força morrem na carga negativa. Vocês conseguem enxergar essa sutileza aí? Dessa diferença? Sim. Então tá. Agora, se eu quiser achar, aí estão identificadas as linhas de campo. Se eu quiser o vetor campo elétrico, eu vou ter que desenhar. Então, ó, aqui, ó, eu vou ter esse vetor campo. Aqui, ó, nesse ponto, por exemplo, eu vou ter esse vetor campo. Se eu pôr um ponto mais distante aqui, ó, eu vou ter um campo menor. Se eu tiver se eu fizer um campo mais próximo aqui, ó, eu vou ter um vetor mais intenso. Deu para entender a diferença entre linhas de campo e vetores campo elétrico? As linhas de campo, elas querem representar toda a perturbação causada no meio. O vetor campo, ele tem o objetivo de você entender qual é a intensidade dessa perturbação. Entenderam? Sim. Ótimo. Michele, Fala, Yane. volta para mim, por favor. Não entendi direito. Esse negócio, tipo, de uma ser maior. Então vai depender da distância que ele tá? Perfeitamente. A linha de força, Yane, ela descreve que há uma perturbação em volta, ok? Que esse desenho está aí na tela. Ele está mostrando que tem uma perturbação gerada pela carga. Agora, a intensidade e o efeito dessa perturbação, você vai ter quando você desenha o vetor campo. E aí, o vetor campo, a gente vai desenhar como? Assim, ó. Por exemplo, nesse ponto, o vetor campo é esse. Mas eu tenho as linhas de força em todo o ambiente. Entendeu? Entendi, Michele. Obrigada. As ordens. Vamos para a próxima. Observem as diferenças. Aqui, gente, outra coisa. O campo aparece plano, não é? Mas ele é tridimensional. Esse campo nunca é plano, sim. Ele é tridimensional. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês no slide aqui, só rapidinho. Vou pular na frente só para vocês verem como é que acontece. É assim que é, ó. É igual uma cabeça, cheia de cabelo, é uma cabeleira, para tudo que é lado, para tudo que é direção, para tudo que é sentido, tá? Não é só no Igualzinho minha cabeça. igualzinho o quê? Igual minha cabeça, cheia de cabelo. Gente, você tá aí, Caleb? Você tá assistindo a aula de física aí? Tô adorando, tô aprendendo. Nunca que aprendi esse trem. Ah, que bom, ué. Glória a Deus. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar para esse slide. Então, tá. Então, ó, observem as diferenças. As diferenças que a gente estava falando é de a positiva, as linhas de campo nascerem dela, e na negativa, as linhas de campo morrerem na carga, ok? Aqui o campo aparece no plano, mas ele é tridimensional. As linhas nascem da positiva e morrem na negativa. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque ninguém vai falar para você daqui para frente, ninguém vai desenhar desse jeito que eu estou desenhando aqui mais. Da agora para frente, vocês vão ter que entender que essa aqui é positiva e não vai estar colorida, ó, vai estar assim. E que essa aqui é negativa e não vai estar colorida, não. Você vai ter que olhar para isso aqui, ó, e saber que essa é positiva e essa é negativa. Então, essa sutileza aí, Michele, mas está óbvio, né? Óbvio não. O aluno cai, o aluno erra isso com muita frequência. Ok? Ok. Então, vamos para o próximo slide. Ok. Ótimo. Então, eu gosto que vocês participem. Vocês têm dó, parece que eu estou sozinha se vocês não falam nada. Campo elétrico, então. Quanto mais próximo da carga, mais intenso o campo é. Notem a densidade de linhas maior, mais perto. É o seguinte, vocês entendem que isso aqui, esse desenho aí, se a gente não enxerga o campo, esse desenho aí é uma representação do que seria o campo elétrico. Então, assim, a gente quis representar como é que esse campo é, e para isso desenhamos ele desse jeito, um tanto de linhas, que são as linhas de campo, onde a gente quer representar a intensidade, a gente coloca um vetor campo,
E aí essa tentativa de desenhar uma coisa que não é desenhada no universo, tá? E aí essa representação é muito boa pelo seguinte: notem que as linhas de campo elas são usadas para determinar essa perturbação. Mas olhem que aqui pertinho, ó, olha nessa região aqui que eu estou colorindo de vermelho. Vocês estão vendo que a densidade de linhas azuis ela é alta? Todo mundo consegue enxergar isso daí? Sim. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aí o campo é forte. Agora, olha a densidade de linhas, por exemplo, nessa região. Ó, ela é alta, igual a lá naquela Como região. assim densidade Não. de linhas, Michele? Olha aqui, essa quantidade de linha azul, assim, ó, Isa, ó. Tá vendo que aqui Ah, tá, as entendi. próximas? Olha aqui, Entendi. a densidade é essa proximidade, né? Igualzinho como se fosse molécula. Mas o ângulo delas não é o mesmo, independente se é no início ou no final do campo? O ângulo é. Mas olha só, Isa, que aqui, ó, nessa área todinha aqui, não tem nenhuma linha. Nessa área aqui, ó, toda essa área aqui, a gente tem só 2 linhas. E olha que Entendi. nessa área aqui, ó, nessa areazinha aqui, não é nem um quarto da outra, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, olha que a densidade de linhas aqui é maior do que a densidade aqui. Então, olha como essa representação de campo ela é boa. Ela consegue explicar direitinho como é que funciona esse negócio. Entendeu? Então, se a gente for Entendi. um vetor campo aqui, ó, olha que aqui o campo seria bem grande, ó, bem intenso, porque ele está bem próximo. Mas se eu for desenhar aqui no ponto P2, olha aqui a distância, ó. Aqui a distância era Dzinho. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 8, quase 9D. Então, esse campo vai ser um campo ó, mirradinho. Vou até mudar a espessura. Ó, olha que aqui vai ser um campinho michurux. Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Beleza, vamos para o próximo. Bom, antes desse slide aí, no livro de vocês está essa sequência, tá? Mas eu vou em outro slide primeiro, depois eu volto nesse, que eu acho que vai ficar mais didático o que eu vou fazer aqui. Aí, ó. Vamos nessa ordem. Olha aqui. Quando eu aproximo uma carga da outra, olha só, se as cargas forem de sinais contrários, as linhas de força nascem na positiva e morrem na negativa. Vocês estão vendo que vai acontecer uma deformação nas linhas de campo? Então, olha que as linhas de campo antes, elas eram todas retilíneas. Agora, por causa dessa carga próxima, então antes eu tinha uma carga positiva apenas, ou uma negativa apenas, bem distantes umas das outras, e aí a gente tinha linhas retas. Só que agora eu aproximei 2 cargas. Então, olha que agora a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa. Então, essas linhas de força, elas vão sofrer essa deformação. Só que elas nunca vão se cruzar, viu? Por exemplo, vinham 2 retas e aí elas se cruzariam. Não, elas não se cruzam. Elas vão sofrer e vão sofrer Como uma assim, Michele? Se cruzar? Ó, eu tenho assim, peraí. Aqui, ó, eu tenho isso aqui, né? Uhum. Vamos dizer que eu aproximasse essa carga negativa aqui, vamos dizer que eu ia aproximar ela aqui, ó. Tá? Aí o que ia acontecer, teoricamente, assim, na nossa mente, o que poderia acontecer? Poderia acontecer dessas linhas de campo, elas se cruzarem, ó. Ah, tá. Quando eu aproximo as duas. Mas Uhum. não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Deixa eu pôr aqui negativo. Tá vendo? Ó? Poderia acontecer isso, né? Teoricamente, vou chegar às duas, mas isso nunca acontece. Linhas de campo, elas nunca se cruzam. Ah, sim. O que vai acontecer na verdade verdadeira é isso aqui, ó. Na verdade verdadeira. Aí, é isso aqui que vai acontecer. Então, quando eu tenho uma carga positiva e aproximo de uma negativa, olha que as linhas de força nascem na positiva, morrem na negativa, tá vendo? Ó?
que essa premissa ela é observada, ela não vai ser quebrada, mas vai haver uma deformação nessas linhas, ok? E aí, ó, notem que aqui o campo vai ser mais intenso, da mesma forma do que aqui é a distância. Agora, se as duas cargas forem de mesmo sinal, olha a configuração, as linhas de força vão se repelir. E aí, aqui dentro, ó, a gente vai ter um campo elétrico que tem valor de 0. Vocês conseguem ver por que esse campo é 0? Ó, não tem linha de força aqui no meio. Ô, Michele, Hum. nesta aí, que são as duas cargas positivas, seria por isso que, vamos supor, no interior de um corpo eletrizado, que o campo é 0 ou não tem nada a ver com isso aí? Tem também, Dani. Tem sim. Tem sim. Ó, agora, se aqui fosse negativo, vamos dizer que aqui dentro fosse negativo. Ó, eu vou só colorir aqui para a gente não ficar vendo esse positivo aqui de dentro. Qual que seria a diferença? Porque a configuração é a mesma, assim, de ter esse buraco aí, que a gente não tem campo elétrico. Mas o que seria de diferente se as duas fossem negativas? Aí ia estar morrendo na carga? Isso. Aí ia estar assim as setinhas, né? Ó. Ia estar para dentro as setinhas. Entenderam? Sim. Então, eu vou sair um minutinho aqui de novo no meu slide para eu mostrar para vocês aquela animaçãozinha lá do meu Bernoulli. Para que a gente possa ver lá. Vamos sim, ver feijoada. Vamos lá. Vou recolher minhas bolinhas aqui, vou recolher minhas bolinhas. Ó. Vou pegar essa carga aqui, vou pôr ela aqui, ó. Tá? Então, peraí, deixa eu tirar e vamos pôr de novo. Então, deixa eu só tirar a tensão aqui. Vamos tirar a grade também, só para a gente enxergar isso. Olha quando eu coloco uma carga positiva. Agora eu coloco uma carga negativa. Estão vendo? Que elas nascem da positiva, morrem da negativa. Agora eu vou tirar a positiva. Vou colocar as cargas iguais agora. Ó, uma positiva com uma positiva. Olha lá, ó, vou ter essa região aqui sem campo. Vou aproximar os dois mais. Olha lá, vou ter essa região sem campo, ok? Se eu coloco negativas, da mesma forma. Aqui, como as linhas de campo deles são descontínuas, a gente não consegue ver essa aberração muito bem vista, né, das linhas de campo. Deixa eu voltar lá. Michele, coloca uma carga negativa no meio daquelas duas negativas que você já tinha colocado. Colocar uma negativa aqui no meio? É que eu queria ver o que ia acontecer com essas duas setas que estavam aí mais perto. Ah, tá. Você gostou da animaçãozinha, né? Gostei. Vamos lá. Voltamos aí, vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ok. Então tá. Então vamos voltar lá no que eu estava querendo explicar. Vocês viram, então, que as linhas de campo elas podem sofrer uma deformação? Sim. Então, agora a gente está com essas linhas de campo aqui embaixo, ó, em vermelho, que sofreram essa deformação pela aproximação de outra carga. Tá vendo? Aí, a gente viu que a gente estava desenhando vetores campos sobre as linhas de força que eram retilíneas. Só que agora a gente não tem linha de força retilínea mais. Tem alguém com o microfone aberto. Falando do Big Brother aí, podia desligar o microfone. É a Maria Vitória. Maria Vitória, desliga o microfone aí, Maria Vitória. Acho que ele desligou. Obrigada. Então, ó, vocês estão vendo a linha de força que sofreu uma deformação? Como é que eu vou desenhar o campo elétrico nessa linha de força que sofre deformação? Gente, o vetor campo, ele vai ser sempre tangente à linha de força e na mesma direção dela.
Então, ó, essa linha de força aqui, ela está indo para a direita. Então, o vetor campo, ele tange... Eita, não quero isso não, quero é seta. Peraí. Então, ó, ele tange a linha de força, ó, toca num ponto só, e tem sempre o mesmo sentido do vetor linha, da linha de força. Filho, mamãe tá dando aula agora. Deixei. Deixa que a mamãe... Ah, que bonitinho. Bom dia. Vai lá que a mamãe tá dando aula. Posso jogar? Pode. Entenderam aí, gente? Ah, Michele, é bonitinho demais. Ai, Que fofo! Ai, ele é tão bonzinho. Se eu tiver filho com 18 anos, a culpa é sua, tá? Ó, você tá doida, amigo? Dá um couro. Que é isso, Isa? Pois é. Empolgou, hein? Isso Calma, amiga. Vou dar um conselho para vocês. Eu tive convite. Vai lá na casa da Michelle e você brinca com o menino dela. Pronto. Eu tive É convite. só o momento, passa. A coitadinha da Ana Carolina sofreu, tadinha, porque era uma criança, era uma criança cuidando de outra. Tem alguém fazendo pergunta aqui. Não, é a Isa conversando. Não, é eu conversando com o Caleb. Ao juiz, hein? Então, a gente vai fazer esses vetores campo tangente à linha de força, ok? Ok. Então, tá. Agora, eu vou pausar esse slide e vou para outro slide, que eu acho que também a explicação vai ficar mais plausível, mais entendível. Se essa palavra existe. Vamos lá. Olha aqui agora. Eu tenho aqui o seguinte. Espera aí, aqui. Deixa eu só tirar essa barrinha aqui da minha frente, que ela está me atrapalhando. Vocês estão vendo aqui essa carga positiva? Ela que é a carga geradora, tá? Então, a gente vai ter, assim, ó, várias linhas de campo dessa carga aqui, tá? Então, ela está aqui toda assim, ó. Todas essas daqui, tanto essa quanto a de baixo, elas são assim, tá? Só que aí eu estou desenhando só onde me interessa, que é aqui, ó, nessa região. Então, olha só, a gente tem essa carga aqui, ó, positiva também. O que vai acontecer quando eu aproximar dessa carga geradora, essa carguinha de prova? Michele, essa carguinha de prova também não gera um campo elétrico em torno dela que vai deformar as linhas? Não, porque ela é uma carguinha muito fraca, ela é carga de prova. Ela não quer modificar em nada o campo elétrico da carga geradora, tá? Então, coloquei aqui essa carguinha positiva. Como ela é positiva e essa também é positiva, o que vai acontecer entre as duas? Elas vão repelir. Repulsão, isso mesmo. Então, peraí, deixa eu só desenhar aqui com o vetorzinho. Elas vão o quê? Se repelir. Então, notem que o vetor campo originado aqui, ele tem mesma direção e sentido da linha de força. Ó, não é? Mesma direção e mesmo sentido da linha de força? Sim. Então, isso é uma característica da carga positiva. Tá? A carga positiva, ela sempre vai ter vetor força, sempre vai ter força no sentido da linha de campo. Se eu anotei isso, é porque é para vocês anotar também. Sim? Então, a carga positiva, ela vai sempre sair no sentido da linha de campo. A carga negativa, ela é do contra. Pense na bichinha enjoada, pense na bichinha do contra. A carga negativa é o elétron, então. A negativa, ela tem sempre força, ela tem sempre a força do contra. Do contra, ou seja, o sentido da força é sempre... Vocês podem conversar no chat aí que eu fico lendo. Negativa. O sentido da força é sempre contra o sentido das linhas de campo. Ok? Ok, Michele.
Então, notem, ó, vou desenhar minha linha de campo aqui. Ó, a linha de campo dessa aqui morre aqui, né, no negativo, ó. Não, perdão. Ô, Michele. Morre não, não. Perdão. Eu falei bobagem aqui, não. Peraí. Já vou corrigir. Ó, positivo. Não, mas é... Aqui. E aí o vetor. O vetor campo, ele vai ser sempre contra, ó, a linha de força. Fala, Mas aqui, essa relação que você colocou da negativa e da positiva tem a ver com a atração e a repulsão delas, né? Sim, perfeito. Ah. Só que aí o que acontece, mano? Muitas vezes ninguém vai falar quem é a carga geradora. Vai te dar só a linha de campo. Ninguém vai Entendi. falar se a carga é positiva ou negativa. Vai dar só o resultado. Entendeu? Aí você vai Entendi. precisar dessa inferência aqui. Todo mundo entendeu? Sim, obrigada, Michele. De nada. Só que é mentira, tem gente que ainda não entendeu, então eu vou fazer mais um slide. Então, olha só. Aqui tem umas linhas de campo aí, não tem? Que cor são as linhas de campo nessa apresentação? Vermelhos. Vermelhas. Tem algum homem aí me acompanhando? Acho que o Rafa. Não, acho que O não, Rafa Michele. Não, Rafa não conta, não. Oi, Michele. O Rafa tá aqui, ó. O Rafa tá aqui. Alô, Guilherme Amote. Guilherme também tá, olha. Não, acho que só o Guilherme tá. Nossa, que mania que você tem de Oi. chamar o menino de Guilherme. Obrigado, muito obrigado, Oi, Michele. Roberto, Rafael, quem mais? Acho que só. Eduardo. Tem hora que eu tô... Eduardo. Aí, beleza. Olha lá, o Alexandre, a carinha dele tá lá. O microfone tá mudo, mas ele não se encontra no recinto. O que acontece? Eu tava dando aula pro terceiro ano e eu tô vendo que só os meninos participam, que toda hora que eu converso, só os meninos que dão palpite, tudo, e os meninos mudam. Falei, nossa, mas esses meninos, né, não interagem, são tão tímidos e tal. Aí eu comecei a fazer pergunta para eles. Não tinha ninguém na sala. Não tinha ninguém. Os meninos estavam fingindo que estavam lá. Eles abrem e vão dormir. Entendeu? Então, por isso que eu estou perguntando. Então, tá Eduardo Gomes, João Alberto, Guilherme e Rafael. E o mais homem de todos, o Alexandre Gandra. Não, o Alexandre Gandra não está não, bem. Está aberto, mas ele não está. Alexandre, Michele, se você está aí, converse conosco. Ó, Caleb. você tem que pedir o povo para ligar as câmeras, porque aí você vai ver, vai ter gente dormindo, pescando. Caleb, Mexendo no Twitter, né, Rafael? é assim, eles põem a carinha lá, mas eles não ficam assistindo a aula, não. Tá só ligado lá para você não ficar brigando. Então, vamos lá. Eu já peguei a manha dessa galerinha aí, forgada. Então, vamos lá. As meninas vão aqui, não adianta, as meninas vão dominar o planeta todo. Não tá tendo. Isso aí, Michele. Isso aí, Michele. As meninas querem com mais vontade do que os homens. Os homens não querem e elas querem. Tem que falar isso pro Jackson, viu? Já estava a manhã inteira no WhatsApp procurando filme, falando bosta aí. Olha isso, vê se pode, fingindo que... Prova, seu palhaço. Tô participando da aula desde que começou. Já tô participando. Toda hora eu tô falando. Vou tirar vocês da sala. Vamos parar Chega de de briga virtual. a palhaçada. Tô dando uma treta aqui, Carol. O Rafa falando que a Jale estava no WhatsApp. Não, eu tô participando desse trem. Eu fui a primeira pessoa a te mandar mensagem, Michele. Tá no WhatsApp me pedindo link de filme, velho. E aí, boa moça. Me fala. No caso, você também tá, né, Rafa? Você tá do notícia. Oi, Michele. Presente, né, Jale? Mas eu não tô fingindo. Lógico, eu fui a primeira pessoa que mandou mensagem pra Michele antes de 7 horas da manhã. 6h20. Pra me acordar. Pra ver se eu tava... Chupa, Rafa, trouxa. Vamos lá. Ó, vamos manter a linha, voltando para a aula. Vocês estão vendo as linhas de campo aqui? Sim. Bom, se quem está gerando essa linha de campo for uma carga negativa, ela está à direita ou à esquerda desse desenho meu? Repete a pergunta, Michele, não entendi não. À direita, Michele.
Vou falar de novo. Quem falou isso? Karine. Parabéns, Karine. Seguinte, Rafa, eu quero saber o seguinte. Se tem uma carga negativa gerando essas linhas de campo, aonde essa carga negativa está? À direita ou à esquerda do meu desenho? Direito. À direita. Ela está aqui, né? Ó, se for uma carga positiva. Uhum. Aqui, na verdade, diante dessa configuração aqui, eu até entendo que deve ser uma barra, né? Mas aqui ela é o quê? Negativa. Sim? Para as linhas de força estarem morrendo nela. Morrendo. Se eu falar que ela é positiva, se eu disser que ela é positiva, ela vai estar onde? Aqui, não é? É, gente? Para as Sim. linhas de campo estarem nascendo, Ué. né? Aí. Então, notem que a gente vai colocar aqui agora umas carguinhas. Vamos colocar umas carguinhas aqui. Vamos colocar uma carga positiva. Então, mesmo que você não soubesse que está aqui e que está aqui, ó, você tem que saber para que lado uma carga positiva vai, para que lado uma carga negativa vai. Então, ó, vou apagar a minha cola aqui que eu deixei para vocês. Então, ó, se eu colocar uma carga, se eu colocar aqui uma carga negativa, positiva, perdão, olha que a força que surge nela, ela tem a mesma direção do campo. Todo mundo consegue enxergar isso? Sim. Ó, vou desenhar o vetor campo aqui em cima também, ó. Tem mesma direção e sentido, tá vendo? Agora, se a carga for negativa, olha que a bichinha é danadinha. É contra, ó. Ela é do contra o vetor campo. Olha que o vetor campo tá para cá, ó. E a força tá para lá. Todo mundo enxerga isso aí de boa? Sim. Beleza. Então, se ele não falasse que essa carga era positiva ou se essa carga era negativa, era da nossa obrigação entender isso. Então, vamos dizer que ela viesse aqui assim, ó, só colorida. Ó, só colorida. E ninguém falasse que ela era positiva ou negativa. Só de ver esses desenhos aí, ó, eu tenho que entender que essa aqui é positiva, porque ela tem a força que saiu nela tem a mesma direção do campo, e que essa aqui é negativa, porque a direção dela é contrária do campo. Ok, gente? Ok. Michele, então no Ok. caso, se é positiva, tem a mesma direção. Se é negativa, tem direção oposta. É isso. É isso. Então, o negativo é do contra. Ok, Karine? Ok. Beleza. Vocês estão brilhando, gente. A aula está rendendo, que é uma beleza. Então, vou voltar aqui, ó. Então, é o seguinte. Para expressar o campo, desenhamos. O campo elétrico é mais intenso na região onde a concentração de linhas de força é mais elevada. 2. As linhas de força são desenhadas de forma que o vetor campo elétrico em cada ponto seja tangente a ela e esteja no mesmo sentido dessa. A força elétrica que vai atuar em uma carga Q, colocada em um ponto P, de uma linha de força, também é vetor tangente à linha do campo, sendo orientado se a carga for positiva no mesmo sentido da linha, se a carga for negativa no sentido oposto. Então, ó, vamos entender o seguinte. Vou desenhar o vetor campo aqui. Ó. Espera aí que eu vou desenhar mais fino, senão vai atrapalhar a visualização. Ok, Carol? Vou desenhar aqui o vetor campo, ó. Vou desenhar aqui o vetor campo, ó. Ô, gente, agora me fala o seguinte. Desenhei os vetores campos aí. Deixa eu pôr aqui o texto para vocês saberem que isso é vetor campo. Desenhei aqui o vetor campo. Aqui é o campo. E aqui é o campo. Tá? Aqui é o vetor campo. E aqui é o vetor campo. Vocês estão vendo que o vetor campo ele coincide com a força F? E que o primeiro com a positiva. E que o outro vetor campo ele é oposto à força F? Sim.
Sim. Então, quando eu colocar uma carga negativa, a força vai anular com o campo? Essa pergunta de novo, Michele? Quando eu colocar aqui, ó. Quando eu colocar aqui, ó. Essa configuração aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo aí ou tá muito clarinho? Sim, tá Dá dando pra pra ver. ver. Então, toda vez que eu colocar um vetor, uma carga negativa, aí a força vai anular com o campo e a carga vai ficar parada. Tá certo esse raciocínio? Não, porque tem carga. Não. Cadê? Por que não? Uma carga positiva do lado. Não, mas estão isolados. Ela vai sofrer repulsão. Hã? Ela vai sofrer repulsão. Eu não entendi, Rafa. Fala mais devagar. Ela vai sofrer repulsão. Não, não. Não, não é isso que está acontecendo aí, não. O campo é maior que a força, Michele? Não, também não. Depende da distância que a carga foi colocada e também da intensidade da carga. Também não. A Carol acertou aqui. Ah, que novidade. Fala mais alto pra gente, Nossa! Carol. Orgulho da mamãe. Deixa eu contar para vocês o que acontece. Ô, gente, um vetor é campo, o outro vetor é força. Ninguém soma vetores de natureza diferente. Não tem nada a ver, tá? Por que, Michele, não tem nada a ver? Por que você vai falar isso? Porque tem aluno que não compreende o conteúdo por causa desse detalhe fundamental. A gente soma força com força, campo com campo, ok? Campo com força, ninguém faz essa operação. Você não vai fazer essa operação nunca. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma linha de força que está em vermelho. Nesse ponto aqui, eu tenho essa carga negativa, sim? O campo nessa carga negativa, nesse ponto em que essa carga negativa está, é esse aqui, ó, em azul, sim? E como a carga é negativa, a força vai ser como? Contra, ok? Então, essa carguinha você vai colocar aqui, ela vai ser lançada fora daqui. Nesse outro ponto aqui, ó, eu tenho uma carga positiva. Essas cargas aqui, uma não influencia na outra, viu, gente? Essas cargas aqui, como se estivessem distantes uma da outra. A gente só quer saber o que acontece com ela em relação à linha de força, em relação ao campo elétrico. Então, ó, essa carga aqui, ó, positiva, ela está sofrendo com esse campo elétrico aqui em azul, ó. Vou tirar ele daqui de cima, ó, só para vocês verem. Aqui, ó. Esse é o vetor campo dela, que está aqui, ó. E a força dela coincide com o vetor campo, não precisa coincidir em intensidade, não, tá? Ela coincide só em posicionamento. Por quê? Porque a força, ela vai ter a mesma direção e sentido do campo. Enquanto aqui, ó, vou pôr o campo aqui. O campo está aqui e a força está em que sentido? Oposto. Entenderam? Sim, Michele. Então tá. Agora vamos olhar esse desenho aqui. Busca água para amanhã, por favor. Olha só esse desenho aqui. Você tem duas cargas, uma positiva e uma negativa, ok? E aí, a linha de força, ela sofreu essa deformidade por causa disso. Então, ela vai sair da positiva e morrer na negativa. Nesse ponto aqui, ó, eu vou desenhar agora para vocês, deixa eu ver, vou pôr aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui, eu vou desenhar para vocês os vetores campo das duas cargas. Das duas cargas, ó. Primeiro eu vou desenhar da amarela. Essa amarela é positiva, então as linhas de força nascem dela, ó. Ó, nesse ponto a gente vai ter essa linha de força. Ok? Se a gente tem essa linha de força, o nosso vetor campo vai ser esse aqui, ó. Todo mundo acompanhou? Sim. Então tá. Agora eu vou perguntando, porque isso aqui não é simples, viu? Isso aqui Ô, Michele, Fala, Rafa. uma dúvida. Então, no caso, o campo elétrico não induz movimento nas carguinhas de prova? Não, induz sim. A carga de Induz? prova vai se mover, vai se mover. É porque assim, ó, quando você coloca a carga
de prova num campo elétrico, vai surgir sobre ela uma força elétrica. E essa força ela é indireta, né? O campo elétrico gera na carga uma força elétrica, a força elétrica é que faz com que a carga se mova. Então, no caso, não é o campo que faz a carga se mover, é a força, que o campo induziu. É, isso aí. Isso que eu tava Entendeu? falando. Mas o campo é o culpado, não é? Sim, o campo é o culpado. Mas qual é a grandeza que faz com que ela se mova? A força Uhum. foi induzida pelo campo. Entendi. Obrigado. Então, agora vamos lá. Agora, observem essa carga positiva. Todos veem eu mostrando essa carga positiva? Negativa? Perdão, negativa. Ela é em azul. Então, eu vou fazer a linha de campo dela atuando lá no meu coração, tá? Como é essa carga negativa, as linhas de campo morrem nela. Sim? Vou posicionar ele aqui bem em cima. Ó. Beleza? Essa é a linha de campo. Agora eu vou fazer o vetor campo elétrico dela. Ó, o vetor campo. Deixa eu mudar de ferramenta. O vetor campo, então, vai ser esse, ó. Sim? Então, no mesmo ponto, nós temos dois vetores campos elétricos. Um campo amarelo, gerado pela carga positiva amarela, um campo azul, gerado pela carga negativa azul. Então, nós teremos aí... Michele, volta nessa explicação aí do campo azul, por favor. Eu estou perdida também nesse segundo. Pois é. Porque eu falei que vocês prestem bem atenção que não é simples, é enjoado. Presta atenção. Ó, aqui, a amarela todo mundo pegou? Ó, positiva. Desenhei a linha de força fina aqui, nascendo dela. Desenhei o campo, o vetor campo, esse em amarelo mais grosso. Até aqui todo mundo pegou? Sim. Tá. Então, agora eu vou desenhar o vetor campo para a carga em azul. Ó, a linha de campo, aliás. A linha de campo vai morrer na carga negativa, não vai? Sim. Então, ó. Então tá, ó. Desenhei a linha de campo, ó, morrendo na negativa, ok? Ok. Isso desenhado, então, é a linha de campo. Agora eu vou desenhar o vetor campo. O vetor campo, nesse ponto, ele tem que ter a mesma direção e sentido da linha de força. Então, ó, ele vai ser para baixo aqui, ó. Sim? Mas como ele está mais distante, ó, olha que Q negativo está aqui. E o ele é menor. Ele é menor do que o amarelo, porque o amarelo está mais próximo. Concordaram? Concordam aí? Ah, tá, entendi. Agora entendi. Então, agora, nesse ponto que é meu coraçãozinho aí, nesse coração em vermelho, eu tenho dois vetores campo. Dois vetores campo, eu posso somar? Os dois são campo. Posso, porque os dois são de mesma natureza. Os dois são vetores campo. Notem que os dois eles estão unidos pela origem. Então, eu vou fazer que regra? Paralelogramo? Paralelogramo. Então, notem que já desenhei aqui para vocês. Ó. Esse aqui, aqui, esse aqui, aqui. A resultante vai ser como? Começa onde começa, termina onde termina. Esse é o vetor campo elétrico resultante. Então, num ponto, a gente pode ter vários vetores campo, mas eu vou ter que achar o campo elétrico resultante fazendo qualquer uma das regras de vetores. Só que a mais indicada, nesse caso, é a regra do paralelogramo, porque a gente vai... Já tá tudo unido pela origem. Deu para entender, gente? Sim, Michele. Sim. Ô, Michele, eu entendi. Só que eu fiquei com uma dúvida. Por que essa linha de força que está para o lado negativo é menor do que a do positivo? Ah, tá. Porque olha só, Karine, olha as distâncias. Quanto mais distante, menor é o campo, não é? Então, olha que da carga geradora até aqui, a distância é essa. Então, eu vou ter esse vetor maior. Da carga geradora aqui, negativa, até o mesmo ponto lá do meu coração, olha que a distância é maior. Sim. Tá vendo que a distância é maior? Então, esse vetor em azul, ele é menor. Quanto maior a distância,
menor ao vetor campo. É inversamente proporcional? Inversamente proporcional com o quadrado da distância. Ah, entendi. Obrigada. Ô, gente, Sim. deu 9 horas aí. Caleb, você está aí? Eu acho que o horário agora. Caleb atrasou o sinal hoje. Samantha. Deixa eu ver se a Samantha já está por aqui. Samantha, você já se encontra aí na sala de aula? O Caleb, geralmente, ele troca a sala de aula. Aí coloca em outro link. Tá. Tá, mas ele... Vamos ver se ele já falou alguma coisa aí. Boa aula, pô. Falou nada, não. Então, vamos continuando aí. A hora que alguém intervir, a gente sai. Ok? Bom. A Samantha já tá aqui, Michele. E ela tá com o vídeo e o microfone ligado. Ah, então tá. Então, Samantha. Oi, amor. Bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Tudo jóia, graças a Deus. Aqui a sala de aula é sua, viu? Muito obrigada. Vocês por esse cabelo, menina? Aham. A pessoa não pode. Nossa, as mulheres vão dominar o mundo mesmo. Não, viu? mas eu vou te falar. Maravilhosas. As mulheres não podem ficar em casa, não. Ontem eu quase comprei Pode uma não. franja, Samanta. Eu tenho a vontade de passar.